Sejam muito bem-vindos ao Câmara Mulher de hoje. Esse mês é o agosto, agosto lilás, o mês de enfrentamento à violência doméstica, 18 anos da Lei Maria da Penha. E hoje as convidadas é a doutora Tabata Luiza Hag e a doutora Danúbia de Quadros. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a legislação, a Lei Maria da Penha, os ciclos de violência, tudo isso que envolve o enfrentamento, né? É esse problema tão grave que vem vitimando as mulheres, né? Então a gente tem aqui em Passo Fundo, esse ano não aconteceu nenhum feminicídio, mas a gente vem nesse enfrentamento, nessa luta contra a violência contra a mulher, né. Então eu gostaria de, primeiro, apresentar a doutora Danúbia de Quadros, que trabalha também com direitos de família, né, Danúbia. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho de quem que é a Danúbia. Bom, eu me chamo Danúbia de Quadros, como já disse a Tassi, eu sou advogada de família há 15 anos e dentro do direito de família, geralmente há um ciclo da violência doméstica, seja ela psicológica, seja ela moral. Então, sou especialista em direito de família e a gente vê muito disso, infelizmente, ainda permeando por mais que a violência contra a mulher esteja meio não, está atrelada ao direito penal, ainda assim ela tem uma linha muito tênue com o direito das famílias. Então agradeço, Tassi, o teu convite, estou honrada de estar aqui falando desse assunto tão importante que a sociedade tem que conversar sobre isso, é necessário. Muito cultural também, né, Danúbia. E acaba que Extremamente. no direito de família acontece os desdobramentos dessa violência, que muitas vezes não chega até a denúncia, né. Então a gente vê que muitas vezes as mulheres denunciam e a grande maioria tem, né, uma tendência de que a cada 3 mulheres, uma já foi vítima de violência, então a gente tem a plena certeza que o número de denúncias não chega nem perto da realidade, né. Não chega, porque as mulheres ainda têm a ideia de: "Eu tenho vergonha". A vítima, ela não tem a consciência de que ela é a vítima, ela não é a culpada pela violência. Ela simplesmente e ela tem vergonha: "Ah, eu tenho vergonha de denunciar ele. Ah, ele é um bom pai". Como é que uma pessoa será um bom pai se ele está cometendo uma violência contra a mãe daquelas crianças? Ou: "Ah, ele sempre foi um bom marido". Foi, mas não é mais. Então, muitas vezes as mulheres se calam, deixam chegar a pontos que a gente aqui no Rio Grande do Sul esse ano, quantos feminicídios a gente viu. Então, a violência vicária também nós temos, que é aquela lá que os pais utilizam os filhos como arma para atingir a mãe. "Ah, eu vou ficar com a guarda, eu vou". Então, ainda há esse pré-conceito das mulheres fazerem as denúncias, porque elas não têm a consciência de que a vítima não é a culpada. A vítima é a vítima, então E a sociedade tende a culpar a mulher muitas vezes. sim, Então a mulher se sente nessa redoma da sociedade de que, né, nos casos, por exemplo, de direito de família, de separação, a mulher sempre fica como culpada, independente da situação que acontece. Então, nos casos de violência, a mulher já sabe que existe essa tendência, né. E a gente vê realmente esse desdobramento dos discursos, por exemplo: "Se você se separar de mim, eu vou ficar com os filhos, você vai passar necessidade". Então a gente vê esses discursos que envolvem, né, o direito de família. Então por isso que é importante trazer essa realidade, porque são as vítimas que não denunciam muitas vezes, né. sim. E agora conversando um pouquinho com a doutora Tabata Hag, então primeiro, quem que é a Tabata, né, contar um pouquinho de você e do teu trabalho também e dessa parte criminal também da Lei Maria da Penha, né. Fala certo, Tassi. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para mim também é uma honra estar aqui e, de fato, é uma pauta que deve ser falada, que precisa ser exposta, diariamente. Eu sou advogada criminalista há 8 anos, então eu trabalho tanto com as mulheres vítimas, quanto com os agressores. E o que que a gente vê muito no direito penal? Muitas dessas questões que vocês trouxeram já, em relação à vítima, ter vergonha, de se expor, né. "Ah, eu vou fazer um boletim de ocorrência, mas o que que as pessoas vão pensar de mim?", né. "Ai, e ninguém vai acreditar, ninguém ajuda". E até eu trago um exemplo, uma situação que eu vivenciei muito recente. Eh, eu estava dormindo e de repente eu comecei a ouvir gritos de socorro. E eu
olhava e não conseguia enxergar de onde que vinha aquilo. E aqueles gritos continuavam e, de repente, os meus vizinhos da frente olhavam para um lado, assim. E aí eu fiquei cuidando ali pra ver o que estava acontecendo e, de repente, eu vi a mulher correndo e o homem atrás dela. E ele, assim, no meio da rua, gente, gritando com ela, ofendendo ela, sabe, das mais diversas formas, utilizando a questão inclusive dos filhos, sabe, que ele dizia: "Ah, porque a tua filha falou tal coisa", e daí ela dizia: "Mas isso não é verdade. Ai, então você está chamando a tua filha de mentirosa", e enfim. E aí aquilo me incomodou, gente, eu desci e chamei aquela mulher pra dentro da minha casa. Eu até hoje não sei o nome dela, não perguntei. Só chamei ela pra dentro da minha casa, ela tremia, ela chorava, ele já tinha quebrado o óculos dela na rua, não queria devolver o celular dela, e aí o que que ela me falou? Já tinha registro de medida protetiva de feridas, ela disse assim: "A gente grita e ninguém quer se envolver". E aí, o que que a gente vê muito nessa questão de ninguém quer se envolver? Esse ciclo de violência, ele acaba, além da mulher ter vergonha, ela acha que o marido vai mudar. Hum. Então ela é agredida, aí ela faz o registro, ela tem as medidas protetivas deferidas, naquele momento tá tudo certo, e aí muitas vezes o homem tem medo de ser preso, então ele fica, né, na dele, e aí ele começa a ficar doce com ela, e ela pensa: "Ah, então daqui a pouco a culpa foi minha mesmo, eu vou", e aí volta. Depois começa o ciclo E depois novamente, e né. depois começa. E na questão dos processos, pouquíssimos casos viram processo. Então, às vezes, a medida protetiva ela é suficiente para acabar com aquela violência e a mulher seguir a vida dela. Mas muitas vezes precisa do processo, né. E aí a gente tem toda essa questão psicológica da mulher totalmente afetada, achando que ela de fato é a culpada, que ela não é a vítima, e aí chegam na audiência de mãos dadas, o Ministério Público fica meio de mãos atadas também, né, e aí vai se repetindo esse ciclo. E outra coisa que a gente vê muito, infelizmente, muito infelizmente, são pessoas que se aproveitam da Lei Maria da Penha para, eh, justamente essas questões relacionadas à família. Para afastar daqui a pouco a criança do pai, a gente vê muito isso, né, então ela é uma lei necessária para as mulheres que precisam. Só Sim. que as pessoas Até fazem porque muitas vezes, né, como tu trouxe essa questão desse episódio, a sociedade naturaliza a violência, né, a hum, violência contra a mulher. Então, várias pessoas vendo aquela situação e ninguém tendo nenhuma, né, uma ação diante daquilo, mostra o quanto a sociedade naturaliza a situação da violência contra a mulher como uma coisa normal. E a gente vê o machismo reafirmando tudo isso, né, porque o machismo vem potencializar tudo isso, como tudo isso como fosse natural, como se a dominação do homem em desfavor da mulher fosse uma ação natural, né. Então essa naturalização faz com que as mulheres então eu penso, né, que toda a sociedade é culpada quando uma mulher morre, porque toda aquela naturalização das pessoas que estão ao redor, de diversas situações que acontecem, porque o casal nunca é isolado, tem os amigos, tem a família. Então todas aquelas pessoas, de certa forma, também incidem nessa questão, né, de naturalizar, de achar que é normal, de achar que é coisa de casal e não tem. Violência contra a mulher é uma coisa muito séria e que mata as mulheres, né. Então, essa naturalização da violência, eu acredito que seja o grande fator, né, eu acredito que no direito de família tu presencie muito isso também, né. Cássia, eu até gostaria de fazer um gancho com o que tu disseste, porque é toda uma sociedade, inclusive há mulheres machistas, entende? Uhum. Então o machismo não parte só dos homens, né, nós temos um machismo estrutural. Então não parte daquela mulher que diz: "Ah, mas ela mereceu apanhar", ou parte daquela que julga: "Ah, mas por que que tu vai se divorciar? Ele só te deu um tapinha", ou "Por que que tu vai sair de casa, ele é tão bom, ele só", mesmo a pessoa cometendo uma violência,
patrimonial, por exemplo, tirando tudo que aquela mulher tem. Então, tudo isso, é um machismo estrutural que nós devemos combater. E como é que nós vamos combater isso? Conversando sobre isso, conscientizando a pessoa de que ela não pode ficar naquele ambiente, de que a mudança não vai vir por ela. Um agressor só vai mudar se ele quiser. Então, e por isso que existem, né, os meios para a proteção. Até, ali a doutora Tabata falando que realmente são poucos os que viram processo, e de fato é. Porque ano passado, quando eu estava coordenadora do projeto de boas com a Lei Maria da Penha, que é um projeto interessantíssimo que nós temos aqui na comarca de Passo Fundo, junto à Vara da Violência Doméstica, em parceria com a Comissão da Mulher Advogada, Ministério Público, Defensoria Pública. Nós tínhamos aquela conversa com as mulheres antes da audiência para saber, para reafirmar ou não das medidas protetivas, e de fato, nessas conversas onde nós alertávamos as mulheres de que mesmo que ela não prossiga com a medida protetiva, que ela pode buscar todos os mecanismos, não importa quantas vezes forem necessários, a grande maioria de fato desistia, ou tinha se reconciliado ou não tinha mais visto. E o que mais me chama a atenção é que várias dessas vítimas de violência doméstica geralmente vinham de um ambiente permeado ou por drogas ou álcool, que também é algo É um fator, né. que é um fator. A gente vê que a violência doméstica não envolve simplesmente uma situação, né, são diversos fatores. A questão da drogadição e do álcool, a gente perguntava, né, para as mulheres vítimas quais casos que tinham, né, que tinham consumo envolvido, e a grande maioria tinha, né. E a gente vê, o quanto isso potencializa as agressões, mas muitas vezes esse agressor, quando ele não tinha consumido drogas e álcool, ele praticava outras ações, né, que são violentas e que muitas vezes são sutis. Então, uma morte, ela nunca acontece já, né. Então, primeiro tem uma agressão psicológica, uma agressão patrimonial, né, um abuso sexual muitas vezes dentro do relacionamento, e as coisas vão acontecendo, daí vem um beliscão, vem um puxão, vem um tapa, daqui a pouquinho vem um soco. E daí, são progressões, né, a gente vê que muitas vezes a vítima vai conta, né, nas situações que, ela levou um tapa, mas depois na outra ocorrência a gente já vê uma violência, né, mais severa, e a gente vê esses ciclos também. E a Lei Maria da Penha é uma lei muito completa, né, tá em todos os sentidos, é uma lei que protege a vítima. E é importante também falar sobre isso, né, que ela é uma lei diferenciada, o direito criminal não acontece da mesma forma num processo que envolve a Lei Maria da Penha, né. Sim, sem dúvida, isso é muito importante. Por quê? A vítima, a palavra da vítima tem uma relevância maior quando a gente trata do Lei Maria da Penha. Por quê? Na maioria dos casos, essa violência acontece dentro de casa. Então, tá a vítima, tá o agressor. E muitas vezes os filhos dentro daquele ambiente, vendo a mãe, ser agredida, e a gente sabe que isso também vai refletir, né, nesses filhos, depois. Então, a lei dando esse respaldo de que a palavra da vítima tem uma força maior, graças a isso eu creio que muitos dos casos que a gente tem hoje de denúncias realmente são por isso. Porque enquanto se coloca muito a palavra da vítima em xeque, ela não vai se sentir segura para ela denunciar, porque não vai acontecer nada. Uhum. Mas tendo essa visão de que não, a vítima veio, ela denunciou, né, daqui a pouco não é a primeira denúncia. E e se verifica, é possível verificar quando de fato aquela pessoa está sendo vítima de violência doméstica, porque tudo muda, a questão psicológica dela muda, a forma como ela é vista na sociedade, inclusive questões relacionadas a doenças. São, vêm a partir dessa violência por conta de uma tristeza, por conta dessa vergonha, enfim, Isolamento, né. muito. Então, é possível verificar isso e aí dar essa voz para ela, essa força para ela, e nós mulheres nos ajudarmos, porque existe muito essa questão do machismo
feminino, que é, né, é sororidade, mas é para algumas, né, é importante, né, elas sentirem que: "Bom, estamos juntas, Sim. seguras, vou te dar a mão, vou contigo, estou aqui, grita que eu vou te ouvir", faz toda a diferença. Porque esclarecer para a sociedade isso, né, que então a mulher não precisa comprovar, porque muitas vezes nas conversas as mulheres dizem isso, né. "Mas estava só eu e ele, como é que eu vou fazer a denúncia, como é que eu vou comprovar?". Que no direito criminal é diferente. A Lei Maria da Penha já vem trazer esse diferencial, né. E hoje aqui em Passo Fundo a gente tem toda uma estrutura de atendimento à mulher, então Passo Fundo tem delegacia da mulher, Passo Fundo tem Casa Maria da Penha, né, casa de acolhimento que poucas cidades aqui no Rio Grande do Sul têm. Então a mulher que faz a ocorrência, ela pode ficar nessa casa de acolhimento, pode ficar os filhos também. Então Passo Fundo tem hoje uma estrutura que traz essa porque a gente tem que conscientizar, sim, a gente tem que proteger a mulher principalmente, né. A gente tem que estar essa rede de proteção. Então a mulher não é só a denúncia simplesmente, vai lá e denuncia, está tudo certo, não tem que oferecer uma estrutura para que a mulher possa ir para a vida também, né, ela não porque tu vê muitas vezes as mulheres tentando se reestruturar diante de uma situação assim, né, diante de muitas vezes que a violência pode ter sido no relacionamento de 1 ano, mas a mulher pode ter sido vítima por 20 anos muitas vezes, né. Muitas vezes, muitas vezes. E essa questão do reestruturar, muitas mulheres continuam com o agressor justamente porque elas dependem financeiramente deles. E aí o que que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para auxiliar com que essas mulheres saiam desse ciclo de violência e vão em busca porque, por exemplo, tem mulheres que têm 4, 3, 5 filhos, não importa, e o único provedor da casa é o aquele companheiro, aquele marido. Então tu imagina ela, como é que ela está sendo agredida, mas como é que ela vai sair, como é que ela vai sustentar esses filhos, como é que ela vai sair disso? Então por isso eu também acredito que não basta apenas o combate, é um combo, né, Como? um combo de várias políticas públicas para auxiliar essa mulher a sair desse ciclo de violência. E voltando um pouquinho na nossa conversa ali com o que a Tassi disse, eu não acredito que a violência já comece com um tapa. Eu sempre digo, a violência começa muito antes, Muito antes. no controle, tu não vai usar essa roupa, tu não vai sair, eu não quero que tu trabalhe fora, né? Então já começa ali. Eu acredito, tenho, né, a minha teoria de que a violência física é o último estágio da violência. Né, Último estágio da violência. então O isolamento, o né, é, isolamento familiar, eu não quero que você vá na tua mãe, eu não quero que você conviva com essa pessoa, não quero que você conviva com outra que causa esse isolamento e a mulher não consegue se proteger. E a sociedade também tem que estar atenta a isso, né. Aquela prima que você vê que está se afastando da família, "Ah, mas é por conta do ma", não, fica presente, né, fica presente, esteja lá, porque a mulher vai precisar dessa estrutura quando ela, né, sofrer, né, por exemplo, uma violência física. Então a gente vê que tudo isso influencia, as políticas públicas são extremamente importantes na questão da independência financeira, porque a independência financeira da mulher faz com que ela possa sim registrar uma ocorrência, que possa ter esse empoderamento para ela conseguir sair de uma situação assim, e parte dessa questão cultural também, né. e salvo engano tem um projeto aqui em Passo Fundo, né, para realmente reinserir as vítimas da violência doméstica no mercado de trabalho. Então eu acho que isso é muito importante, né, um combo de ações que todos nós, a informação é importante para que a mulher saiba que ela está sendo, porque muitas mulheres nem sabem que estão sendo vítimas de violência. Então é todo um trabalho que tem que ser feito, é muito trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, mas que tem que ser realizado. Muitas vezes por exemplo, né, que Passo Fundo tem a Escola das Profissões, que é uma estrutura que dá para a mulher essa questão do empreendedorismo feminino. Excelente. Porque a mulher que está em casa, que ela pode fazer uma unha, vai lá, faz o curso na Escola das Profissões de manicure. Pode fazer uma unha em casa, ela pode cuidar dos filhos, ela pode ter a renda dela. São passinhos que são dados que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o quanto isso vai impactar na vida da mulher realmente, no dia a dia, né, muito. Sem dúvida. E essa questão, às vezes, da violência, ela começa ainda mais sutil do que isso,
né, não, eu não estou te afastando da família, mas essa pessoa não é boa para você, né. E aí a mulher de fato ela não enxerga isso, ele tá cuidando, é um cuidado, e quando vê ela tá realmente dentro dessa bolha, e ela não tem mais ninguém perto dela, e ela não tem pra onde ir. E a gente sabe que, querendo ou não, eh, o mercado, principalmente quando a gente está tratando de mulheres com filho, ele: "Ah, mas daí tem 3 filhos. Ah, mas daqui a pouco vai ter que faltar ao trabalho, porque vai ter que cuidar do filho, não vai poder fazer hora extra porque tem que cuidar do filho". E aí, todo mundo vai afastando essa mulher, o que que ela vai fazer? Ela fica com aquele agressor porque, querendo ou não, eu tenho comida na minha mesa e eu tenho, como alimentar os meus filhos, eu tenho uma casa para os meus filhos. E trazendo agora, eu lembrei de mais um caso de uma mulher, assim, e quando a gente trata de violência de mais de 20 anos, a gente vem mais ainda naquela questão histórica realmente de violência, que o marido era o dono daquela família. E de uma mulher que a família dele dizia: "Bom", mãe dele, irmã dele, diziam: "Bom, mas se ela apanhou, se tu apanhou, é porque tu merecia, porque ele é um cara bom. Ele não faria isso se você não merecesse". E aí, hoje essa mulher conseguiu sair de casa, fugiu, ela fugiu, pegou os filhos só com a roupa do corpo e conseguiu fugir de casa. E hoje ela se reestruturou, casou de novo com uma pessoa, né, que cuida dela, cuida da família, só que a filha que vivenciou essa violência, quando ela percebe minimamente que o padrasto, pode estar falando um pouquinho um tom mais alto, ela já se coloca na frente ali e parte pra cima dele. Por quê? Porque ela vivenciou essa agressão e ela não Muito quer. forte. Exato, que é muito Porque a eu não cultura ali de posse, né, como uma mulher fosse uma posse, como uma mulher não detentora de direitos, é uma cultura que aos poucos, por isso que a gente tem que ter mais momentos como esse, mais momentos de fala sobre isso, a conscientização inclusive das empresas, como a Tabata falou, né. E agora a gente já está partindo para o encerramento, então eu gostaria, Tabata, que tu, falasse para as mulheres, né, como que elas podem denunciar e uma forma que elas se sintam segura, né, o que que você pode deixar de recado para as mulheres que estão em casa? certo. Mulheres, primeira coisa, vocês são vítimas. Vocês não precisam ter vergonha. Procurem a delegacia da mulher, elas estão lá, preparadas para receber, tem um acolhimento maior, você vai poder explicar certinho o que que aconteceu, vai ter um formulário que você vai colocar o tipo de violência que você já sofreu, e aí nesse momento você vai perceber o quanto você já sofreu também, para realmente se libertar disso. Mas eu não quero ir sozinha. Contrata um advogado, vai ir contigo, vai estar te apoiando naquele momento, mas não fique num ciclo de violência. Procure a delegacia, tá todo mundo, apto para recebê-la, para apoiá-la e para tirá-la desse ciclo de violência. Obrigada, Tabata, obrigada pela mensagem. Essa mensagem dá um encorajamento para as mulheres, né. Obrigada Peço a também você. da Nuvem que deixe também um recado para as mulheres, principalmente de encorajamento, realmente. Sim, mulheres, medidas protetivas salvam vidas. Eu volto a repetir, assim como a doutora Tabata falou, vocês são vítimas, a vítima não é a culpada. E a vida segue. Se você continuar nesse relacionamento, pode ser que você não tenha uma segunda chance. Então busque ajuda, busque o auxílio, vá na delegacia da mulher, procure a defensoria pública, procure um advogado de sua confiança. Aqui em Passo Fundo nós temos várias ferramentas que podem te auxiliar, mas a vida segue, relacionamentos terminam, mas a tua vida tem que seguir adiante sempre. Obrigada, Gurias, obrigada pela Obrigada. entrevista e também reforçando as mulheres, né. O 190 é a denúncia, 180 existe aqui Patrulha Maria da Penha, existe toda uma estrutura realmente para receber as mulheres e para tratar dessas denúncias, para tratar dos processos. Então, é um assunto muito sério a conscientização contra a violência contra a mulher. Então agradeço pela presença e finalizando aqui o Câmara Mulher agradecendo vocês novamente por ter aceito o convite, por ter vindo conversar com nós, esclarecer as mulheres. Todas essas dicas podem ter certeza que fazem muita diferença.
Então obrigada, obrigada por cada um que ficou com nós, e encerrando aqui o Câmara Mulher de hoje.